Você conhece a história de São Jorge Guerreiro? E por que ele tem toda essa simbologia, ele tem toda essa importância? E por que ele é o padroeiro do Esporte Clube Corinthians Paulista? Chega mais, vamos trocar uma ideia aí, vamos contar um pouco mais dessa história sensacional. Rapaziada, hoje vai ser um vídeo diferente aí, pra gente trocar um papo. Não vai ser de jogo, a gente vai falar de jogo, não vai falar de elenco, não vai meter o pau na diretoria, né? Hoje a gente vai contar um pouco, eu vou começar aqui a trazer mais, tentar assim, todos dias assim, intercalar entre um pós-jogo ou um pós-jogo, tudo mais. Eu vou vir aqui tentar trazer algumas histórias, tipo, estudar algum conteúdo diferente, tipo, saindo dessa aí, jogo, pra falar de elenco, pra falar de pré-jogo, pra falar de time, pra falar de elenco, pra falar de diretoria. Trazer um pouco mais de história, tá ligado? Tentar trazer, assim, envolver um pouco mais de história, um pouco mais de curiosidade. Então, acho que é legal a gente vir trocar esse papo. E pra começar, né, mano, começar a trocar essa ideia aí, falar sobre esse tipo de assunto, eu não poderia deixar de contar, de falar sobre, tá ligado? Isso, por quê? Eu tive essa ideia acho que foi na academia, eu tava treinando que eu tive essa ideia, eu falei assim, mano, vou falar um pouco mais sobre a história de São Jorge. Eu fui atrás também pra entender mais, pra vir trocar esse papo sobre São Jorge, sobre Corinthians. E por que tem toda essa mística, entender por que tem toda essa religião, essa loucura que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Então eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, né? Contar um pouco de história. E foi até alguma coisa até que aconteceu comigo. Isso foi no jogo de quarta-feira, quando a gente foi classificado, a gente conseguiu se classificar para a Copa do Brasil, né? Em cima do Atlético. Assim, eu tava chegando no estádio, ó, eu vou contar essa história pra vocês. Foi um dia daqueles que eu falei assim, mano, sabe quando você acorda já confiante, assim, mano, sabe? Assim, independente de qualquer coisa, independente de tudo que acontecer, qualquer adversidade que acontecer naquela partida, naquele dia, o Corinthians ia entrar e ia vencer. Eu tava confiante demais, eu tinha certeza que ia acontecer tudo que aconteceu no mesmo roteiro que aconteceu, tá ligado? Assim, eu já sentia isso. Quando eu saí de casa, quando eu levantei de manhã pra sair de casa, eu já tinha certeza, assim, eu acho que a minha, sentimento, intuição, alguma coisa assim, tá ligado? Já falava assim, mano, que vai ser Corinthians ia fazer o placar mínimo, levar pros pênaltis e passar nos pênaltis, entendeu? Então, foi um bagulho muito louco que, tipo assim, eu tive essa ideia de falar sobre o assunto de hoje. Aí eu tava treinando e tal, comecei a ter várias ideias. Eu falei assim, mano, eu preciso falar disso, eu preciso falar sobre isso, tá ligado? E foi quando eu cheguei no estádio, eu tava passando atrás dos portões ali do setor norte, que meu ingresso era leste, né? Eu tava vindo ali da oeste. Aí eu parei, eu vi assim que tava tipo um clarão mesmo, assim, de luz no estádio. Aí eu olhei pra cima, eu vi aquela lua. Não sei se era lua cheia, se era lua... Mano, enfim. Mas assim, eu falei assim, mano, o Jorge tá aqui, ó. Ele tá nos iluminando hoje, nesse momento aqui, ó. Ele vai iluminar a gente hoje, nessa noite. E essa noite vai ser nossa. Vai ser nossa. Então, ali eu tive a certeza que aquele jogo de quarta-feira, aquela classificação ia acontecer do jeito que aconteceu. Como que tinha que ser. Como tava no roteiro, tá ligado? Então, é um bagulho que, mano, é coisa de louco, mano. É coisa de louco, é coisa de outro mundo. Essa é a verdade. Então, assim, a minha devoção por São Jorge é muito grande, muito forte. Eu acho que ele, assim, toda a questão da mística, assim, não quero falar de religião, né? Cada um acredita no que acha, no que pensa, tipo, confia no que acredita e beleza. Eu tenho até tatuado aqui no braço, então eu acho... A mística dele envolve muito corintianismo, tá ligado? Assim, tem muita semelhança, porque ele foi um cara que foi um guerreiro, foi um soldado romano. Tipo assim, ele sempre correu contra os seus superiores, que ele falavam pra ele ir matar inocentes, perseguir inocentes. Então ele sempre foi muito contra isso. Então ele sempre teve, do jeito que o corintianismo a questão de correr atrás, de luta, de batalha, no sofrimento.
entendeu? Então, eu acho que Corinthians ter São Jorge como seu padroeiro é coisa dos deuses do futebol mesmo, mano. É coisa dos deuses do futebol. Então, é um bagulho que é surreal, mano. É coisa de louco, tá ligado? É coisa de louco. São Jorge foi um cara um soldado romano que nasceu no ano 280 depois de Cristo. Então, ele já era considerado um exemplo para sua época, né? Um cara de muita devoção, muita fé. E eu acho que assim, o que ele vivia envolve muito a gente, né, mano? A gente, eu falo, torcida corintiana, Corinthians, toda essa mística que é ser corintiano. Porque é coisa de louco, velho. Como eu falei, é coisa de louco, coisa de maluco. Mas assim, aí eu falo assim, mas porra, mas por que tem... O que tem a ver? Esse santo, esse soldado, esse padroeiro, esse cara aí, o que ele tem de relação com o Corinthians? Aí dizem por aí, assim, você pesquisa na internet, você fala com qualquer outro corintiano um pouco mais velho. O Corinthians tem o Corinthians Esporte Clube do Corinthians Paulista tem São Jorge como seu padroeiro, porque o Corinthians futebol lá da Inglaterra também tem São Jorge. Então, basicamente, pegaram a inspiração do time que veio para fundar o Corinthians, que foi inspirado, uma coisa juntou a outra. Você vê a semelhança. Tem Corinthians, nome, Jorge como padroeiro. Então, uma coisa liga a outra, é tipo como uma relação de pai e filho, que pegou e se juntou. Muito por causa disso. Outras histórias falam que, mais por causa dessa essência de luta, foi quando o Corinthians também quando comprou a sede social, o famoso Parque São Jorge, lá no Tatuapé. Qual que é o nome da rua? Rua São Jorge, número 777. É onde que o Corinthians comprou o terreno em 1900, tava até aqui, ó. Em 1928, o Corinthians comprou o terreno lá da sede social, que é até hoje. Então, uma coisa acabou ligando a outra. Aí, a partir de 2010, a torcida do Corinthians levou, né? Pra quem não conhece, dia 23 de abril é comemorado a data de São Jorge, é o dia de São Jorge, o martírio de São Jorge, né, que é comemorado toda a solenidade do santo, né, do santo guerreiro. E desde 2010 pra cá, tem 13 anos, a torcida do Corinthians, o Esporte Clube do Corinthians Paulista, considera que dia 23 de abril é o dia do corintiano, exatamente por causa dessa história, de toda essa mística que envolve Esporte Clube Corinthians Paulista, Santo Guerreiro, São Jorge. Então, é um bagulho de louco, mano. É foda, porque eu acho que, como diz tem o canal do Kaká Catalão aí, canal do povo escolhido, porque não tem outra forma de definir a gente, né, torcida, fiel torcida, é o povo escolhido, porque o Corinthians não é melhor, nem menor que ninguém, nem pior, nem mais e nem menos que ninguém, é simplesmente diferente. O bagulho é coisa de louco, mano. Só quem sabe o que é, velho. Só quem é pra entender, mano. Pode falar, você pode vir falar você pode tentar explicar, não, porque o Corinthians é isso, porque o Corinthians é aquilo, mano. Só quem entende, velho. Só quem entende. E é o bagulho. Eu aprendi indo pro estádio. Eu sempre fui pro estádio sozinho, né, mano? Eu sempre fiz amizade. Depois de um tempo pra cá, ano passado pra cá, eu comecei a conhecer uma galera, comecei, frequentar o mesmo setor do estádio, peguei amizade com o pessoal. Mas a maioria das vezes, eu frequento o estádio desde 2018, mais ou menos. Eu sempre fui sozinho, sempre fui. Então, mas só que assim, eu chego lá, eu nunca vou estar sozinho. Porque eu mais 40 mil pessoas no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Então, automaticamente, dependente do setor que você tá, se você vai no oeste, se você vai na leste, se você vai na norte, o objetivo é sempre o mesmo. Então, a gente acaba se tornando uma família. Porque, porra, você vai a qualquer lugar. Quem corintiano sabe? Você tá passando na rua, e é Corinthians, pá, não sei o quê, é todo um bagulho diferente. Você já se identifica com o corintiano de longe. Às vezes por uma camisa, às vezes por uma tatuagem, às vezes por uma música que você tá ouvindo no rádio, tá tocando, ligado? É um bagulho diferente, mano. Então, assim, a gente é um povo escolhido mesmo, de verdade, assim, pelos deuses do futebol, a gente é um povo escolhido. E você ter todo um guerreiro, um padroeiro, mano, é uma mística diferente, é uma sensação diferente que a gente tem. E a gente fala assim, porra, é o povo só, mano.
Povo sofrido, povo batalhador, que rala pra trabalhar, às vezes deixa de comprar comida pra casa, pra comprar ingresso, pra ir pra jogo. Então, mano, o que aconteceu na quarta-feira, quando eu passo o jogo, eu falo assim, mano, a gente merece, velho. A gente merece passar, a gente é digno de passar por tudo que a gente passa, mano. Tudo. É fase que a bola não entra, é fase que atacante não faz gol, é todo um bagulho, toda uma simbologia que faz tem muito a ver com o que é o Corinthians, o que é ser corintiano, o que é ser fiel à torcida, o que é ter padroeiro, o que é ter São Jorge como padroeiro, tá ligado? Assim, essa questão, essa história aí, ó, que envolve o Corinthians Casuals, a rua do Parque São Jorge, a própria rua São Jorge. Tem até a capela lá na rede social hoje, né, no Parque São Jorge, a capela, que foi até foi a mesma capela que foi construída entre 55 e 77. Que acabou fazendo onde foi o velório do Eduardo do Lidu, que sofreu aquele acidente lá em 69. Pra quem não sabe, o Corinthians em 69 perde 2 jogadores no acidente de carro, tenta recuperar, tenta inscrever dois outros jogadores no campeonato para continuar a competição. E isso aí envolve até uma outra história que eu tô pensando em contar mais pra frente aqui, que eu vou deixar no ar aí pra quem sabe do que eu tô falando, quem conhece sabe do que eu tô falando. Essa história aí do Corinthians ter perdido dois jogadores em 69, que acabou gerando uma puta polêmica, que hoje em dia... Enfim, deixa aí a indagação aí, depois eu vou, mais pra frente eu vou trazer um outro vídeo sobre isso aí. Então, eu acho que é mais isso, era mais pra a gente trocar esse papo mesmo, a gente fazer um vídeo, falar sobre um assunto diferente, fugir um pouco do roteiro de jogo, diretoria, tá, não sei o quê. E trazer um pouco mais a história, porque eu acho que é importante todo corintiano saber da onde que vem o seu clube, por que é isso, por que é chamado de time do povo, é time de operário, por que tem o ditado, se não for sofrido não é Corinthians, entendeu? Então, a minha ideia é essa, basicamente, a gente fugir um pouco mais da questão de só pós-jogo, falar um pouco mais sobre história, falar um pouco mais de tradição, falar um pouco mais enfim, de história, né, mesmo, de toda a história, lá desde o começo, lá de 1910 até o ano de 2023, que são 113 anos esse ano. 113 anos com isso completo. Mano, é muita coisa, tem muita história. Eu tô pensando, eu tô com umas ideias aqui, ó. Já até anotado aqui na minha folha de anotação aqui. Umas ideias aí que eu quero trazer pra gente, quando não tiver jogo ou ficar alguns dias aí sem jogos, a gente tem conteúdo, certo? Então é isso, manos. É mais pra gente trocar esse papo mesmo, a gente falar um pouco mais de história, falar um pouco mais de tradição, que eu acho que é importante. E ser corintiano não é apenas só você ir pro estádio, você torcer, você assistir futebol. Porque o Corinthians tem, além do time de futebol, o Corinthians tem time de basquete, tem time de futsal, tem time de natação, tem atleta que é da área de luta, do esporte de luta, natação. Mano, o Corinthians é gigantesco. Não se fecha apenas por futebol, não tem só aquela visão só para futebol. Então é isso, mano. É mais pra nós trocar esse papo mesmo, pra vocês entenderem e conhecerem um pouco mais da história, beleza? Tamo junto então, é nóis. Como sempre, vai Corinthians!